Bom dia, turminha, primeiro ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, lidando bem com toda essa situação, que é nova para todos nós, tá? Eu conversei com as outras séries também a respeito de nossas aulas. Aquilo que parecia num primeiro momento um socorro, alguma coisa que ia ser dada por um pequeno período, nós estamos vendo que as condições da pandemia no Brasil estão bastante graves e que esse período de aula online ele vai se prolongar, que não é uma coisa para ser decidida aí tipo mês que vem, tá certo? Então nós temos que procurar o melhor jeito possível para fazermos essa comunicação com vocês via aula virtual, tá bem? Eu tentei fazer uma aula que fosse o mais próximo possível daquilo que nós fazemos na sala de aula. A gente chega, nós verificamos os exercícios que agora estão sendo feitos no plural, nós identificávamos quem havia feito, quem não havia feito, e começávamos a aula teórica trabalhando um conteúdo novo. Então aqui, como a plataforma plural capta quem fez as questões do caderno de exercício, e como eu recomendo que vocês façam os exercícios da apostila, então um jeito de nós nos comunicarmos foi enviar os gabaritos, para que vocês tivessem lá o resultado pleno com o meu raciocínio, com as observações que eu coloco na apostila, para que fosse como eu falando com vocês. A aula de português requisita a lousa. Não tem como nós ensinarmos fatos linguísticos sem mostrarmos o mecanismo linguístico para vocês. Fica uma aula teórica, muito cansativa e sem que vocês visualizem a questão. Então, eu considero praticamente impossível ensinar gramática sem ter a lousa como elemento integrante da aula. Mas se vocês acharem que isso não é tão essencial, se vocês acharem que vocês preferem fazer a aula online, em que eu explico apenas falando toda a gramática que nós temos que repassar, basta vocês falarem que nós vamos rever esse formato de aula, tá? Eu fiquei muito contente com o resultado das provas. Não foi nem fácil nem difícil, ela foi uma prova básica, média, questões de vestibular, mas eu vi que muita gente foi muito bem, obtendo nota máxima, o próximo de nota máxima. Eu só não posso ter a absoluta certeza de que houve absoluta honestidade. Se houve, nossa, eu estou no céu, estou muito feliz. Para aqueles que ainda não se encontraram, não se acharam nesse formato, tem que buscar, pessoal. Vocês têm que buscar uma forma de realmente entender o primeiro ano. É toda a parte fonológica e morfológica que nós temos que estudar e ela é essencial para o prosseguimento depois do ano que vem, no segundo ano. Então, nada pode ficar perdido pelo caminho. Eu não posso fingir que faço, mas não faço, achar que estou enganando, que eu sou muito esperto, porque na realidade você está se enganando. E depois isso vai fazer falta para vocês. Há alunos que estão plenamente conectados, que estão fazendo tudo, eu percebo vamos dizer assim, até pelo curso de redação, quem faz, pela presença de vocês na prova, pela presença na realização do plural,
Tudo isso é um indicativo de que parece que as coisas estão correndo bem. Mas eu peço, o Miguel é meu representante junto a vocês. Eu escolhi alguns alunos do curso de redação, com quem eu tenho um contato mais próximo, que fizesse essa intermediação entre nós, porque a escola está muito sobrecarregada para que eu repasse para a Janessa, para ela passar. Então, eu elegi um aluno da sala para fazer esse contato. Então, eu peço que vocês deem um retorno para o Miguel, falando se está dando tudo certo, se vocês estão contentes com esse formato de aula, ou se vocês querem sugerir alguma outra coisa, ou mudar completamente e passarmos para uma aula online. Fica aí a critério de vocês, tá? Eu estou tentando fazer o melhor que eu posso dentro daquela visão de que eu tento reproduzir aqui aquilo que nós estaríamos fazendo nas aulas presenciais, tá? Então, por favor, deem um ok se tiver tudo bem e façam sugestões se vocês acharem que alguma coisa não está caminhando bem. Certo, pessoal? As aulas de hoje, 37 e 38. Vamos lá, venham comigo. Vamos estudar agora o advérbio. É uma nova classe gramatical que se chama advérbio. Suas características. É uma palavra invariável. O que quer dizer invariável, turminha? Que não varia, que não tem plural, que não tem feminino. Ela se apresenta sempre no masculino singular. O advérbio expressa uma circunstância. O que é circunstância? Tempo, modo, lugar, afirmação, negação, dúvida. A circunstância em que aquele fato ocorre. Para quem? Para o verbo, por exemplo, estudou muito. Estudou quanto? Muito. Eu estou intensificando a ação de estudar. Então, toda vez que se referir a um verbo, eu vou ter um advérbio. Toda vez que a circunstância se referir a um adjetivo, eu vou ter um advérbio. Muito inteligente, muito capaz, muito educado, muito dedicado. Se fosse dedicada, continuaria sendo muito dedicada, muito inteligente, muito educada, ou muito não varia. Ou então ele modifica o próprio advérbio. Levanta muito cedo, muito modificando o advérbio de tempo cedo. Nunca acontece de ter advérbio modificando substantivo. Guardem essa informação. Não existe advérbio de nome. Muito livro, por exemplo. Quanto de livro? Muito. Advérbio. Não. Aí é pronome. É pronome indefinido. O que se refere a substantivo é pronome. O que modifica verbo, adjetivo e advérbio é advérbio, tá? Ele pode ou não ser precedido de preposição. Quando ele vem uma palavra sozinha, limpa, hoje, agora, ele é um advérbio. Quando ele vem com preposição, ele forma uma locução, porque daí vão ser duas palavras ou mais. Quando ele forma uma preposição, ele vai se chamar locução adverbial. Então, eu digo, ele estudou como? Atentamente. É uma palavra. Advérbio. Advérbio de modo. Ele estudou como? Com atenção. É uma locução adverbial de modo. Por quê? Porque ela é formada pela preposição e pelo substantivo, criando uma circunstância, no caso aqui, de modo. Então, ele pode se apresentar como uma única palavra e vocês vão falar advérbio de. Se ele for apresentado na próxima semana, no mês passado, no mês posterior, neste ano, neste momento, duas palavras, então o que nós vamos ter? Uma locução adverbial. Vai seguir a mesma classificação, mas se ele tiver mais de uma palavra, ele se transformou numa locução, tá? Então vejamos
nós vamos classificar? Perceber a circunstância do advérbio é interpretativo. Então, nós vamos ter aqui, ó, toda vez que tem uma circunstância de tempo, é quando nós vamos perguntar quando. Quando? Hoje, agora, amanhã, neste momento, neste mês. Toda vez que vocês perguntam quando para o verbo, o que que acontece? Nós vamos ter um advérbio de tempo. Lugar. Onde? Localização, espaço. Longe, perto, aqui, lá, nesta escola, nesta sala. Então, nós vamos ter uma localização através de locução adverbial ou de advérbio de lugar. Circunstância de modo, a pergunta vai ser como, de que modo, de que maneira, bem, mal, perfeitamente, com perfeição. Então, nós vamos ter advérbio ou locução adverbial de modo. Lembrem-se de que ele é invariável, tá certo? Então, ele come como? Ele come bem, ele come mal. Então, nós vamos ter aí a resposta dessa pergunta que eu vou classificar de advérbio de modo. Intensidade, a pergunta é quanto? Quanto? Muito? Bastante? Pouco? Então, nós vamos ter assim, ele estuda muito, ele estuda bastante, ele estuda pouco. A quantidade de estudo que ele desenvolve, tá certo? Advérbio de intensidade. Negação é o não. Toda vez que aparecer o não numa frase, nós estamos negando. O advérbio de afirmação, certamente, com certeza, sim. Então, nós vamos ter aqui locução adverbial ou advérbio. A dúvida é a palavra talvez. Talvez ele venha, talvez ele faça o exercício, talvez ele assista a aula. É incerteza, dúvida. Companhia. A companhia, pessoal, ela vem em forma de locução, sempre. Daqui para baixo, vocês vão ter as formas de locução. Viajar com a família, viajar com os amigos, viajar com os colegas, na companhia deles. Cuidado para não falar assim, viajar com quem? Com os amigos, objeto indireto. Viajar é um verbo intransitivo, então o entendimento é na companhia de quem? Com a família. Finalidade, estudar para quê? Qual a finalidade, qual é o objetivo? Para a prova, para o simulado, para o vestibular. Então, nós vamos ter um objetivo, uma finalidade. Locução adverbial de finalidade. Causa, morrer por causa de quê? Por causa da fome, por causa do frio, por causa da sede. Então, eu estou indicando a causa da morte. Locução adverbial de causa. O meio seria assim, o meio de transporte. Viajar de trem, de avião, de navio, de carro. Então, o meio que eu utilizo é o avião. E o instrumento? O instrumento é o objeto que eu uso. Quando eu falo assinar com a caneta, é o objeto que eu estou usando para fazer a assinatura. Atirar com o revólver, cortar com a faca, é o instrumento, é o objeto. Há autores que colocam o meio ou instrumento como sendo uma coisa só, tá? Concessão, saíram apesar da chuva, chovia muito forte, mas apesar disso eles saíram. Saíram apesar da pandemia, apesar de não ter dinheiro. Então você tem aqui uma concessão, é uma quebra da regra. O interrogativo, a pergunta, onde você mora? Aonde você foi? De onde você está vindo? Então você tem aqui, vamos colocar aqui reticências, tá? Nós temos aqui os principais, se aparecer qualquer outro no exercício,
aí nós comentamos com vocês, tá bem? Então, o entendimento, a interpretação traz para nós a classificação do adjunto adverbial. Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: embora diga que ele é uma palavra invariável, porque ele não tem plural, porque ele não tem feminino, ele tem grau. Então eu falo assim, ele saiu mais cedo do que ela. Ele saiu menos tarde do que seu colega. Ele levantou muito cedo. Ele levantou cedíssimo. Então eu faço assim, uma variação de grau, trazendo o grau comparativo, o grau superlativo, o analítico e o sintético. O grau é possível, vamos dizer assim, é uma exceção dentro da invariabilidade do advérbio. Embora ele não varie em gênero, masculino, feminino, em número singular e plural, ele admite a flexão de grau, tá certo? Às vezes até o diminutivo, assim, nossa, ele levantou cedinho, cedinho, indicando que foi muito cedo, tá bem? Agora, então, eu vou trocar a louça para nós darmos continuidade aí e verificarmos algumas especificações do advérbio no texto, como ele vai ser lido, como ele vai ser interpretado no texto, certo, pessoal? Turminha, concluindo agora. Então, nós vimos a classificação, vimos como identificar o advérbio, a locução. Agora a gente vai ver como que eles funcionam no texto, na interpretação. Então, eu posso ter aqui uma função que é adjetiva, que se confunde com uma função que é adverbial. Então, vamos diferenciar. A função adjetiva, a palavra está sempre na referência de um nome, de um substantivo. Então, eu falo, muitos exercícios foram realizados. Exercícios está flexionado, ou muitos também flexiona, porque ele aí é um pronome indefinido e não um advérbio. Então, sempre que ele tiver feminino ou que ele tiver plural, é porque ele está na função adjetiva. Se tivesse escrito aqui bastante, eu iria estar escrito bastantes exercícios foram realizados. Então, sempre que houver flexão, ele está no papel de pronome e, portanto, cumprindo uma função de adjetivo, uma caracterização como adjetivo. E na função adverbial, como é que eu identifico? Porque ele é invariável. Mesmo que todo o resto esteja flexionado, o advérbio se mantém no masculino singular. Os exercícios, plural, eram, deixa eu ficar corrigindo aqui, os exercícios eram muito complexos. Então, plural, 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 mas o advérbio no singular. Ele não muda, ele continua sendo masculino singular. Isso é a função adverbial, certo? Então, para diferenciar o muito na função adjetiva, basta passar para o plural ou passar para o feminino e ele vai flexionar junto. Agora aqui, ainda que fossem as tarefas eram complexas, o muito continuaria sendo muito complexas. Ele nunca muda. É sempre masculino singular. Isso que quer dizer que o advérbio é invariável, tá? No texto, às vezes, ele cria um efeito de subjetividade e às vezes de objetividade. O que é subjetivo? Quando envolve a nossa percepção, a nossa opinião sobre as coisas. O que é objetivo? Aquilo que é claramente para a maioria e não na minha opinião. Então eu falo assim, ó, finalmente o discurso terminou. Então, devia estar muito longo, devia estar muito chato, e você fala, finalmente o discurso terminou, tá? Então, nós vamos ter assim, finalmente o jogo acabou. Poxa, até que enfim, mais ou menos nesse sentido. Envolve uma percepção subjetiva.
para alguns poderia ser diferente isso e poderia achar que pena que terminou, tá certo? Então, tudo que envolve opinião, percepção própria, pessoal, envolve subjetividade. O mesmo advérbio, o aluno concluiu o texto e finalmente o nomeou, não é dizer mais subjetivo. E finalmente, quer dizer, e no fim colocou o nome. Pode ser o título ou a identificação do aluno. Então aqui não é o que eu percebo, é no final ele colocou o nome. Então são percepções diferentes. Aqui subjetividade e aqui objetividade. Aqui quer dizer, até que enfim, um desagrado, e aqui quer dizer, e no final ele pôs o nome, a localização, tá certo? Número 3, o advérbio no texto. Pressuposição ou significados implícitos. Não está escrito, mas eu percebo de alguma forma. Só faltam 10 minutos para o fim do jogo. Então, é uma percepção positiva. Você pressupõe que o jogo esteja bom e que só faltam 10 minutos. Aí eu coloquei aqui, para o fim da aula. Então, significa que a aula estava bem, estava sendo bem desenvolvida e o tempo passou rápido. Nossa, só faltam 10 minutos. Então, é um elogio para a aula, porque ela, vamos dizer assim, passou rápido. A sensação que eu tenho é de que passou rápido. Quando você fala assim, ainda faltam 10 minutos para o final da aula, o ainda traz uma outra percepção. Nossa, não aguento mais, né? Não vejo a hora que termine. Então, uma traz uma pressuposição positiva e a outra negativa, de acordo com a escolha do advérbio que vocês tenham feito ou que o autor tenha feito. Então, a percepção é diferente, de positividade e de negatividade. Olha, em outro exemplo de pressuposição. A prova estava fácil, pois até você tirou 10. Então, até você, a percepção é de que se a prova estivesse difícil, esse aluno com certeza não tiraria 10. Então, pressupõe-se de que ele seja um aluno mais limitado e que não seria normal para ele, não está na normalidade das suas avaliações, ele tirar uma nota 10. Então, esse até aqui pressupõe que quebre uma expectativa. Eu não esperava que até você tirasse 10 na prova que foi realizada, tá? Número 4, atenção aqui para o uso do sufixo mente, que muitas vezes vocês repetem. O pássaro voava calmamente e silenciosamente. O mente vai só no último, tá? Não vai repetir mente, mente, mente. Então, a palavra era calmamente. Você tira o mente e fica calma. Não é o pássaro voava calmo. Aí você está transformando o advérbio em adjetivo. Então, calmamente é o modo como ele voava. Então, eu tiro o mente e mantenho calma. Silenciosamente, silenciosa e o mente. Então, o modo como o pássaro voava era de modo calmo e silencioso. Então, o mente vai somente na última palavra, tá? Cuidado para não formar aquele eco na sua redação repetindo o sufixo mente. Atenção para esses advérbios aqui que também geram dificuldade. Onde é lugar, posição. Onde você mora. Você está lá fixo. Aonde é destino, movimento. Então, com os verbos de movimento, você vai falar aonde você vai, aonde você foi, aonde você chegou. E de onde indica origem, de onde você está vindo, lugar de origem, né? De onde você está vindo. Estão vindo de São Paulo, por exemplo, né? De onde também pode estar contraído e se apresentar na forma donde, tá?
Então, cuidado aqui, que ministros e ministros de Estado trocam essa colocação aí, colocam aonde, onde deveria ser onde. E eu chamo atenção também para a pontuação, que o advérbio, ou principalmente a locução adverbial, quando ela sai do lugar, o lugar dela é no fim da frase, lugar do advérbio. Quando ele é deslocado para o começo da frase, para o meio da frase, principalmente na função de locução adverbial, ele deve vir separado por vírgula. No final de semana, vírgula, houve tumulto. Então, esta vírgula aqui é uma vírgula que eu corrijo bastante na redação. Tudo bem, pessoal? Então, apresentei para vocês o advérbio, a locução adverbial e os papéis que eles exercem no texto. Eu aconselho que vocês leiam no livro-texto a teoria da aula, essa parte principalmente do advérbio no texto, tem vários exemplos e vocês poderão fazer uma leitura mais completa e vocês podem entender melhor. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Então, o que nós vamos trabalhar aqui? A página na apostila, se vocês já estiverem com a apostila nova, página 57, do exercício número 1 ao número 7. Se a apostila não tiver chegado, então vocês vão fazer só a tarefa mínima e complementar do plural e aguardem a chegada da apostila para vocês fazerem a continuidade aí dessas aulas. Tudo bem? Então, bom trabalho para vocês, boa semana para vocês, tentem ficar em paz, tentem ficar bem, numa convivência equilibrada, harmoniosa com a família, respeitando o distanciamento, respeitando o direito dos outros de não serem contaminados e preservando também a sua saúde e a da sua família. Certo, pessoal? Estou com muitas saudades. Como eu falo sempre, dar aula para uma câmera não é a mesma coisa. Ver vocês, estar com vocês, captar a energia de vocês, o olhar de que estão entendendo, a concordância com a cabeça balançando que sim, ou aquele olhar de dúvida que eu percebo que não. Então fica uma relação mais distante, mas nem por isso menos afetiva, viu, pessoal? Então, torço para que vocês fiquem bem, para que vocês entendam, estejam entendendo as aulas direitinho, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Deus nos abençoe a todos, a vocês e aos seus familiares, para que estejam e que permaneçam bem, tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista emocional, tá bom? Beijo grande, até a semana que vem, tá? Tchau, pessoal.